Abra a palavra em 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 6. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 6. O tema que nós estudaremos juntos nesta noite é reanimar-se no Senhor. E este texto se fundamenta em 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 6. Vamos ler, meus queridos. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi reanimou-se no Senhor. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse instante. Vamos pedir que a mensagem venha ao encontro e de encontro às nossas necessidades. Oremos, queridos. Pai querido, nós te damos graças por este momento tão especial que estamos vivendo com os nossos irmãos através desta live. Graças te damos por todos os que se achegaram a Deus e por todos os que têm reservado esse momento para te louvar, bendizer e adorar, também para aprender da tua palavra. Obrigado porque mesmo virtualmente nós estamos juntos, ó Deus, unidos no só propósito de ouvir o Senhor falando ao nosso coração. Ó Deus, nós precisamos do alimento que vem dos céus para saciar todas as nossas necessidades, para suprir todas as nossas necessidades, para, ó Deus, aquecer o nosso coração, para alimentar, Senhor, a nossa alma. Faz isto, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou os Teus servos para escreverem a Tua palavra, ilumine o nosso coração. Ilumine o coração de todos os que estão nos ouvindo, para que a palavra, Senhor, venha poderosamente ao coração, à vida destes irmãos e prospere no propósito para o qual o Senhor a designou. É o que nós pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Conserve a palavra aberta em 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 6. Tem em mãos também um bloco de notas, um caderno e uma caneta. Anote as lições que nós juntos vamos estudar na palavra do nosso Deus nesta noite. Meus amados, certa vez eu conversei com um jovem que estava muito triste. Ao procurar conhecer a razão daquela tristeza, ouvi o seguinte. Ele me disse: sou diferente dos demais. Há momentos que me sinto muito mal, em outros momentos eu me sinto muito triste e muitas vezes me acho deprimido. Sendo tão jovem, procurei conhecer as razões que o levavam a se sentir assim. E então ele me disse: quando eu olho no Facebook, percebo pessoas, e muitas delas são minhas amigas, são meus amigos, eu percebo pessoas sorridentes, eu percebo pessoas de bem com a vida, eu vejo pessoas felizes, eu vejo pessoas realizadas. E então, em sua singularidade, ele me perguntou: o que há de errado comigo? Queridos, evidentemente, não havia nada de errado
com aquele jovem. Acontece que as mídias sociais, dentre elas o Facebook, muitas vezes dão uma falsa impressão de humanidade, onde as pessoas, na maioria das vezes, parecem não ter problemas, não enfrentar dificuldades, não passar por tristezas, não acalentar dor no seu coração. Queridos, a imagem que muitas vezes estas mídias sociais passam é que os dias ruins parecem não existir. Contudo, quando nós lemos a palavra de Deus, percebemos que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Sendo assim, é inevitável que nós enfrentemos dias ruins. É inevitável que nós enfrentemos momentos difíceis. É inevitável que o nosso coração muitas vezes se ache abatido. E eu gostaria de, com base nesse texto, convidar os irmãos para refletirem sobre 3 verdades. A primeira verdade, tempos que nos levam a chorar até não ter mais forças. Anote aí no seu caderno, anote aí no seu bloco de nota. Tempos que nos levam a chorar até não ter mais forças. Eu não sei qual é a sua reação, querido ouvinte, em relação às adversidades, em relação às perdas repentinas. Muitos, diante das adversidades, muitos, diante das perdas repentinas, preferem se resignar, preferem conter as lágrimas, preferem não demonstrar o quanto quebrado, e o quanto machucado, e o quanto dolorido está o seu coração. Há outros mais emotivos, e estes choram com facilidade. E eu me enquadro neste segundo grupo. Queridos, eu não vejo o expressar das nossas emoções através das lágrimas como algo que deva ser reprimido. Eu não vejo, amados, o afluir das nossas emoções através das nossas lágrimas como algo incompatível ou incoerente com a nossa fé. Apesar da nossa fé, diante de perdas inesperadas e repentinas, diante das adversidades, muitas vezes nós vamos chorar, sim. Isso não quer dizer que não criamos em Deus, que não tenhamos fé, que não confiamos no Senhor. E o que me alegra, meus queridos, é que quando olho para Jesus Cristo, em toda a sua divindade, mas também em toda a sua humanidade, o percebo também chorando. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo se aproximou do sepulcro onde estava Lázaro, ele se angustiou em seu espírito, ele se agitou em sua alma. Ele deu um profundo suspiro. E a Bíblia, com toda a simplicidade, com toda a singeleza, vai nos dizer, um curtíssimo versículo, Jesus chorou. Eu ouso dizer, meus amados, que o choro é um remédio divino para curar as nossas almas. Note que no presente texto, Davi e os 600 homens que o seguiam, ao voltar para o acampamento e ver aquele acampamento queimado, e ao perceberem que aquele acampamento havia sido assaltado pelos amalequitas, um povo inimigo de Israel, ao perceber que as suas mulheres, as suas crianças e todos os seus pertences haviam sido levados, estes homens, e preste bem atenção nisto, estes homens experimentados na guerra, estes homens experimentados nas batalhas, estes homens levantaram a voz e choraram. Meus queridos, o texto nos descreve isso de uma forma muito profunda. Nos descreve isso de uma forma muito pungente. Nos diz assim a palavra de Deus. Convido você a ler o versículo 4 do capítulo 30. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. E preste atenção, até não ter
mais forças para chorar. O que este versículo descreve sobre estes homens? Ele descreve, meus amados, que a dor era profunda, que a angústia era profunda, que o pesar era profundo. Esta dor, angústia e pesar inundaram de uma forma intensa, de uma forma avassaladora o seu coração. Todos eles, inclusive Davi, levantaram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. E Davi se angustiou ainda mais, porque aqueles homens, entristecidos e revoltados com o que havia acontecido, falavam em apedrejá-lo, porque sua amargura procurava alguém em quem colocar a culpa. É possível que você, meu irmão, minha irmã, é possível que você, caro ouvinte, tenha passado por uma experiência semelhante. É possível que em um determinado momento da sua vida, por perdas repentinas e inesperadas, por transformações profundas e radicais, é possível que você tenha chorado também, até não ter mais forças para chorar. E devo dizer que esses dias, meus queridos, são inevitáveis. E por serem inevitáveis, devem ser enfrentados. Mais que isto, nesses dias em que as lágrimas tomam conta do nosso dia, da nossa noite, das madrugadas insones, há lições preciosas. Há lições preciosas que Deus quer nos ensinar. E eu quero destacar 4 lições, anote aí no seu caderno, anote aí no seu bloco de nota. Primeira, não julgue como derrota na sua vida espiritual ou sentir-se triste diante de determinadas situações e circunstâncias. Não julgue como derrota em sua vida espiritual ou sentir-se triste diante de determinadas situações e determinadas circunstâncias. Segunda lição, anote aí. Permita-se muitas vezes extravasar a sua dor, extravasar o seu sofrimento através de lágrimas, mesmo que estas avancem pelas noites nas quais você não consegue dormir, mesmo que elas avancem nas madrugadas sombrias. Permita-se como servo de Deus, como serva de Deus. Terceira lição. Não tente encontrar culpados para a sua dor. E nem tente despejar sobre estas pessoas toda a sua amargura. Se há algo, meus amados, que é singular, é a dor que nós estamos sentindo. Muitos afirmam que a maior dor deste mundo é a dor que nós estamos sentindo. Não tente encontrar culpados para esta dor. E não tente despejar sobre eles a sua amargura. Quarta lição, anote aí. Saiba que a dor e as lágrimas podem ser intensas. Que em muitas circunstâncias podemos chorar até não ter mais forças. Mas também saiba que estas lágrimas e que esta dor são temporárias. Segundo ponto do nosso estudo, anote aí no seu caderno, anote aí no seu bloco de nota. Tempos de reanimar-se no Senhor. Vou repetir. Tempos de reanimar-se no Senhor. E eu quero perguntar, como você, querido irmão, irmã, querido ouvinte, tem enfrentado as inevitáveis perdas em sua vida? Como você tem enfrentado esta dor que insiste em assaltá-lo muitas e muitas vezes? O que estas experiências têm gerado e têm produzido no seu coração? Estas circunstâncias têm gerado apenas a revolta? Apenas a amargura? Apenas a dor? Eu quero que você pense e reflita sobre isto por alguns instantes. Queridos, no versículo 6 do texto que lemos, agora volte os seus olhos, capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 6.
Assim nos diz a palavra. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e por causa das suas filhas. Porém, e eu destaco esse porém, tão necessário na vida de Davi naquele momento, tão necessário na minha vida em muitos momentos, tão necessário na sua vida em determinadas circunstâncias. Porém, Davi reanimou-se no Senhor, o seu Deus. Porém, Davi reanimou-se no Senhor, o seu Deus. Meus queridos, diante da mesma situação, gostaria de perguntar a você: você conseguiria reanimar-se no Senhor, seu Deus? Se você tivesse perdido a sua esposa e os seus filhos, e se as pessoas estivessem lançando a culpa de perderem as suas esposas e os seus filhos sobre você, você conseguiria levantar a sua cabeça e permanecer de cabeça erguida? Você conseguiria renovar o seu ânimo? Você conseguiria renovar a sua força? Eu sei que estas perguntas são difíceis. Eu sei que estas perguntas são desafiadoras. Mas então vem uma última pergunta. Por que Davi, o servo do Senhor, conseguiu reanimar-se no Senhor? Por que Davi conseguiu levantar a cabeça diante de circunstâncias assim? Eu creio, meus amados, que algumas coisas faziam a diferença no coração do salmista. A primeira delas, ele conhecia o Senhor como o seu pastor. E ele sabia que nada lhe faltaria. A segunda, ele sabia que em todas as circunstâncias o Senhor, o seu pastor, o conduzia por pastagens verdejantes, por tranquilas águas de descanso. E sabia também que mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor o consolaria. Em terceiro lugar, Davi tinha certeza de que o Senhor estava conduzindo-o pelas veredas da justiça. E em quarto lugar, ele sabia que a força necessária, meus amados, para enfrentar a perda, até mesmo a perda dos seus entes queridos, a força necessária para enfrentar uma circunstância tão adversa, tão dolorida, tão difícil, a força para enfrentar isto vinha do Senhor. E por isso o texto nos diz que ele reanimou-se no Senhor. Se o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Se o Senhor é o seu pastor, ele o conduzirá pelas pastagens verdejantes e pelas tranquilas águas de descanso. Se o Senhor é o seu pastor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, porque ele te conduz, porque ele te consola. Se o Senhor é o seu pastor, ele te conduzirá por veredas de justiça. Se o Senhor é o seu pastor, ele te dará forças, poder, energia, para que mesmo nos momentos mais sombrios da sua vida, você possa reanimar-se no Senhor. Queridos, e quanto ao seu coração? O que tem determinado os seus pensamentos, o que tem determinado os seus sentimentos? São as circunstâncias ou é o Senhor que fez os céus e a terra? Neste segundo ponto, eu gostaria de trazer 4 lições. Anote aí no seu caderno. Primeira lição: há tempo para chorar. Mas há tempo, meus queridos, para encerrar o luto e seguir adiante. É muito importante que eu e vocês entendamos isso. Há tempo para chorar, mas há tempo para encerrar o luto e seguir adiante. Segunda lição: é necessário buscar forças em Deus para reanimar-se. É necessário buscar forças em Deus para enfrentar as perdas. É necessário buscar forças em Deus para prosseguir na caminhada. Terceira lição: não precisamos, meus amados, esperar
que as circunstâncias mudem para tomarmos a decisão de nos reanimarmos do Senhor. Observe que quando Davi se reanimou no Senhor, ele não sabia se as suas esposas e os seus filhos e filhas estavam vivos. Ele não sabia também se as esposas, os filhos e filhos de todos os seus 600 soldados estavam vivos. Ele ainda não sabia se ele poderia ir ao encalço dessas pessoas e resgatar tudo aquilo que havia sido perdido. Mas ele, mesmo sem saber destas coisas, reanimou-se no Senhor. Talvez as nossas circunstâncias sejam muito difíceis e nós não tenhamos perspectivas muito claras sobre o futuro. E nós não tenhamos uma visão muito distinta sobre aquilo que está por vir. Porém, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, eu e vocês podemos nos reanimar no Senhor. Uma quarta lição: reanimar-se em Deus é um ato de fé para aqueles que conhecem quem é o seu Deus e quem é o seu Senhor. Terceiro ponto, anote aí no seu caderno, anote aí no seu bloco de notas. Tempos de lutar conforme a orientação do Senhor. Tempos de lutar conforme a orientação do Senhor. Vamos recapitular. Há tempo, meus amados, para chorarmos, até não ter mais forças, como expressão da nossa dor e das nossas perdas. Há tempo, meus queridos, para, num ato de fé, recobrarmos as nossas forças, as nossas energias e nos reanimarmos do Senhor, apesar e a despeito de todas as circunstâncias. E há tempo. Eu quero chamar a sua atenção nesse terceiro ponto para este tempo. Há tempo de lutar conforme a orientação do Senhor. Texto que nós temos em mãos, amados, 1 Samuel capítulo 30. Eu quero chamar a sua atenção para dois versículos que nós não lemos no início desta mensagem. Versículos 8 e 9. Diz assim a palavra: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei o bando, o alcançarei. Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. No versículo 19, somos informados que após 2 dias intensos de lutas, 2 dias intensos de batalhas, 2 dias ininterruptos de guerra, Davi e os seus homens conseguiram resgatar tudo aquilo que havia sido perdido. Diz assim o versículo 19: Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo, observem, tudo Davi voltou a trazer. Louvado seja Deus. Ah, meus queridos, nesta crise que nós estamos enfrentando, muitas coisas têm sido retiradas de nós. Muitas coisas têm sido retiradas de nós. E até o momento nós não temos perspectivas claras sobre aquilo que vai acontecer. Muitos perderam seus anos de investimento, anos de trabalho, anos de estudo, tendo que fechar os seus negócios. Muitos têm enfrentado processos doloridos de falência, onde não só perdem os meios de subsistência, mas também fazem com que muitos que deles dependiam percam seu modo de sobreviver. Certamente isso causa dor. Certamente isso causa frustração. Certamente isto rouba de muitos aquilo pelo qual haviam lutado a vida inteira. Meus queridos, não podemos perder, mesmo diante destas circunstâncias, não podemos perder de vista que nós temos o Senhor. De que o nosso Deus é o Senhor. Que Ele é
Criador dos céus e da terra. Que Ele é um Deus que tudo sabe. Que Ele é um Deus que tudo pode. E mais que isto, Ele é um Deus que torna possível nós recobrarmos o nosso ânimo e conquistarmos aquilo que Ele tem reservado para nós. Queridos, podemos, sob a orientação do Senhor, partir e lutar. Mas percebam que devemos certamente ter isso em mente. É preciso que lutemos corajosamente, lutemos bravamente, lutemos, amados, intensamente com todas as nossas forças para recuperar aquilo que nos foi tirado. Ficar olhando só para o passado, meus amados. Ficar olhando só para aquilo que foi perdido. Continuar chorando estas perdas até não ter mais forças. Ficar procurando culpados ou despejar sobre estes culpados toda a nossa amargura não vai resolver a situação. Não vai mudar a situação. E onde está a mudança? A mudança está em recobrar o ânimo, recobrar a força, recobrar a energia no Senhor, nosso Deus. E então, enfrentar as perdas, sob a orientação do Senhor. E procurar enxergar as novas oportunidades que Deus nos dá. Queridos, eu gosto muito de aprender com a parábola dos talentos. Creio que todos conhecem essa parábola. Nós vamos citar apenas um pequeno resumo. Um senhor, representando Deus, chamou 3 homens. A estes homens concedeu talentos ou oportunidades. Ao primeiro deu 5 talentos, ao segundo deu 2 talentos, ao terceiro deu apenas 1 talento. O que recebeu 5 talentos multiplicou os talentos e as oportunidades. O que recebeu 2 talentos multiplicou os talentos e as oportunidades. Mas o que recebeu apenas 1 talento enterrou o seu talento. E eu fiquei pensando quais as razões que levaram este homem a enterrar o talento, a enterrar a oportunidade que ele havia recebido. Em primeiro lugar, ele não considerou que esta oportunidade era uma oportunidade graciosa da parte de Deus. A segunda razão, ele julgou mal ao seu Senhor. E em seus pensamentos, ele olhando para aquele Senhor que lhe havia dado um talento, dizia, bem, ele é um homem severo. Ele ceifa onde não semeou, ele ajunta onde não espalhou. Portanto, meus amados, ele julgou mal ao Senhor que lhe havia dado a oportunidade. Uma terceira razão, ele teve medo. Ele teve medo porque as circunstâncias eram difíceis. E porque ao negociar com aquele talento, ele poderia perdê-lo. E por isso, ele o enterrou. Meus queridos, onde estavam os fantasmas que impediram este homem de agir? E eu quero que você preste atenção nisso, porque talvez sejam fantasmas também que me atormentem, te atormentem, que nos atormentem. Onde estavam os fantasmas que impediram de agir? Em seus pensamentos, em sua mente. Observe que os demais receberam talentos do mesmo Senhor e não julgaram este homem severo. E não julgavam que ele recolhia onde não havia semeado, que ele ajuntava onde não havia espalhado. Eles receberam do mesmo Senhor o seu talento. Eles também estavam vivendo sob as mesmas circunstâncias daquele que havia recebido um talento apenas. Que ele recebeu 5 talentos, vivia tempos difíceis e poderia, ao tentar negociar esses 5 talentos, perdê-lo.
O que recebeu 2 talentos também vivia tempos difíceis e poderia tentar negociar esses talentos, perdê-lo. Mas estes homens consideraram que aquela era uma oportunidade graciosa. E que bondoso era o Senhor que havia lhes dado a oportunidade. E eles então, buscando a orientação do Senhor, se reanimaram, levantaram, agiram, lutaram, batalharam e conquistaram em dobro aquilo que havia recebido da parte do Senhor. E a parábola conclui dizendo algo muito importante. Aqueles que haviam recebido 5 talentos e 2 talentos, respectivamente, foram considerados servos bons e fiéis. E a ele foi-lhes conferido riquezas ainda muito maiores e muito melhores. O que recebeu 1 só talento foi tido como um servo mau e negligente, porque ao receber 1 talento não o desenvolveu. E o talento deste homem foi-lhe retirado. E ele perdeu a oportunidade de multiplicar aquilo que havia recebido. Que lições aprendemos, meus queridos, deste terceiro ponto? Anote aí no seu caderno. Procure discernimento e iluminação espiritual para discernir os tempos da sua vida. O tempo de chorar até não ter mais forças, o tempo de reanimar-se no Senhor, e o tempo de se levantar, se reerguer e lutar para conquistar aquilo que as circunstâncias da vida têm lhe roubado. Segunda lição: consulte a Deus em cada decisão que for tomar. Consulte as Escrituras e procure ouvir a voz de Deus falando à sua mente, falando ao seu coração, te mostrando o caminho em que você deve seguir. E se esse caminho será próspero ou não. Terceira lição: sob a orientação do Senhor, levante-se, reaja, lute, empreenda, conquiste. É isso que Deus espera de você quando Ele lhe dá a oportunidade, quando Ele lhe dá o talento. Quarta lição: considere a graça de Deus ao conseguir talentos e oportunidades em sua vida. Considere a provisão do Senhor ao te fazer inteligente, capaz, sábio. Considere a graça de Deus ao lhe conceder as oportunidades. E multiplique o dom, multiplique o talento que você recebeu. Uma quinta lição: enfrente os seus medos, enfrente os seus temores e enxergue, mesmo diante das circunstâncias difíceis, as oportunidades dadas por Deus. Sexta lição: silencie os seus monstros emocionais. Silencie os seus monstros emocionais. Por quê? Porque eles podem transformar em perdas ocasiões que Deus lhe reservou para que você seja abençoado. Quero concluir com 3 palavras. Em determinados momentos, chore, sem se envergonhar disso. Derrame o seu coração perante Deus. Se necessário, chore, até não ter mais forças para chorar. Porém, reanime-se também no Senhor. Reanime-se naquele que nos concede força para enfrentar todas as circunstâncias, por mais adversas e difíceis que sejam. Reanime-se do Senhor, o teu Deus. Reanime-se no Senhor, o teu Deus. Terceira frase: lute. Enxergue as oportunidades que Deus lhe preparou. Lute para buscar, para reconquistar, para reaver e para ter novamente em suas mãos aquilo que Deus tem reservado para você, para a sua família, para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu empreendimento. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.